Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e estou me propondo neste momento a trazer uma reflexão sobre o tema a oração. O que é a oração? Quantas vezes eu devo orar? Qual a finalidade da minha oração? Deus responde às minhas orações? Por quem eu devo orar? Então, são algumas perguntas que vêm à nossa mente quando abordamos esse tema sobre a oração. Primeiro quero dizer e afirmar que a oração é uma conversa que eu tenho para com o meu Deus. É uma conversa de coração para o coração de Deus. É um bate-papo que eu posso ter diante de meu Deus. Eu posso pedir, eu posso agradecer, eu posso colocar diante dele as minhas angústias e também as minhas tristezas. E eu posso fazer isso sempre, em qualquer momento. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ou seja, eu posso ser uma pessoa orante, eu posso orar o tempo todo. Uma certa vez eu ouvi uma palestra em que o palestrante diz que o homem é um ser orante. Sim, de fato, nós podemos orar em todos os momentos, seja de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, no trânsito, no trabalho, na escola, na igreja. Onde eu estiver, eu posso estar em espírito de oração. Eu posso conversar com meu Deus, eu posso falar com Ele, eu posso estar em pensamento diante do meu Deus. Portanto, a oração é algo maravilhoso nosso, em que nós temos então esse bate-papo e essa conversa com o nosso Deus. Eu acredito que aquelas pessoas que fazem uso da oração no seu dia a dia, elas se sentem muito bem, porque é uma forma que elas têm para poder tirar ou extravasar os seus sentimentos diante de Deus. Assim como muitas vezes alguém vai a um psicólogo e conta suas dificuldades, e conta os seus problemas, o psicólogo ouve e dá algumas orientações. Na oração, não estou dizendo que Deus é um psicólogo, mas estou dizendo que Deus está acima de todas as coisas e que Ele pode muito bem ouvir a gente, dar essa tranquilidade e dar o direcionamento da nossa vida. Ao orarmos, então, parece que um peso sai da gente, sai dos nossos ombros, porque nós podemos colocar isso diante de Deus. Eu oro por algumas razões. A primeira razão pela qual eu oro, porque Deus assim pede. Salmo 50:15 diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Palavras de Deus. Mateus capítulo 7 diz assim, no versículo 7. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, todo que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Palavras de Jesus, ele está dizendo, venham, peçam. Vocês podem orar ao meu Pai, que com certeza Ele estará ouvindo e atendendo as orações de vocês. Então, a primeira razão pela qual eu tenho para orar é porque Deus assim o recomenda e orienta. A segunda razão que eu tenho para orar é pelas minhas necessidades e pelas necessidades do próximo. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu oro diante de Deus. O meu próximo também tem, meu amigo também tem, eu também coloco isso diante de Deus. Também eu oro a Deus em gratidão. Gratidão por aquilo que eu recebi, gratidão também pelo que meus amigos receberam. Portanto, essas são as três razões pelas quais nós temos para orar. Primeiro, porque Deus assim recomenda. Segundo, pelas minhas necessidades e pelas do próximo. E terceiro, eu oro em gratidão a Deus pelas minhas coisas que eu recebi e também pelas coisas que meu amigo tenha recebido da parte de Deus. O que pedir, portanto, na oração, eu peço por coisas materiais e coisas espirituais. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Ao pedir pelas bênçãos materiais, eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ao pedir por bênçãos espirituais, eu digo, Senhor, faça-se sempre comigo a tua vontade e me dê em uma rica medida das bênçãos espirituais. Por quem eu devo orar? Essa é uma pergunta que muitas vezes vem à nossa tona. Por quem eu devo orar? Eu devo orar por mim, eu devo orar por mim, pelas minhas necessidades, eu devo orar pelos outros e pelas suas necessidades. Eu devo orar também pelos inimigos. Puxa, mas orar pelos inimigos é uma coisa muito difícil. O Senhor Jesus diz, orai pelos que vos perseguem. Aquelas pessoas que criam tantas dificuldades na nossa vida, por elas, Jesus disse, eu devo orar a Deus. Mas há um grupo de pessoas que eu não devo orar. Eu não devo me dirigir a essas pessoas em oração, como também não devo orar por elas.
Essas pessoas são as pessoas que já morreram. Em Eclesiastes, eu quero ler esse texto. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 4 em diante, diz assim. Já no versículo 3 diz assim, Eclesiastes 9, 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Agora, especialmente o versículo 4 diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E conclui, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os mortos não têm parte em coisa alguma do que se faz aqui na terra. Não há comunicação nossa com os mortos, não há comunicação deles com a gente. Eles não vêm à noite puxar o pé da gente, sob hipótese alguma, como também nós não podemos nos comunicar com eles. Na igreja luterana é feito um culto de ação de graças pela vida daquela pessoa falecida, é um culto de ação de graças. Mas no culto de ação de graças, nós oramos pelas famílias, pelos enlutados, pelos seus queridos que aqui ficaram. E afirmamos à família que nós temos uma grande esperança de que haja o reencontro na eternidade através da ressurreição. Aguardamos a ressurreição de todos os mortos. Mas nós não oramos pelas pessoas que já faleceram, sob hipótese alguma. Porque não tem nenhuma base bíblica ou teológica para que a gente faça desta forma. Portanto, oramos por nós, oramos pelos outros, oramos pelos nossos inimigos, e jamais oramos pelos mortos. Eu devo sempre me dirigir à oração, a minha oração eu devo dirigir a Deus. Deus ouve as minhas orações. Deus pode dizer um sim, Deus pode dizer um não, Deus pode dizer espere um pouco. Portanto, sim, não, espere um pouco, são 3 respostas possíveis às minhas orações. Muitas vezes eu peço algo a Deus e imediatamente na hora seguinte, ou no dia seguinte, ou naquela semana, eu recebo esta bênção de Deus. Às vezes eu peço alguma coisa para Deus e não tenho resposta. Ou Deus não me dá aquilo que eu peço. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está gravemente enferma e a gente diz assim, ó Deus, restaura aquela pessoa. E aquela pessoa vem a falecer. Veja, não é que Deus desejou o mal daquela pessoa ou Deus não ouviu as nossas orações. É porque muitas vezes, melhor, todas as vezes que Deus age na vida da gente, Ele age porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Nós nem sempre vamos entender a forma como Deus age com a gente, mas é assim mesmo. Então, a nossa resposta pode ser, a resposta de Deus, na verdade, a nossa oração pode ser um não, porque Deus tem algo diferente preparado para a gente e para a vida das pessoas. Quando Deus está dizendo espere um pouco, é porque às vezes nós pedimos incansavelmente. Em algum momento da nossa vida nós somos atendidos. Durante esse período, Deus está querendo dizer para a gente, espere um pouco, espere um pouco. E assim nós o fazemos. Seguidamente nós oramos. E podemos orar pela mesma situação assim, todas as vezes que nós estivermos em oração diante de Deus, nós podemos lembrar daquele assunto, que não há nenhum problema diante de Deus, caso a gente esteja repetindo um assunto em nossas orações. Quando eu posso orar e onde eu devo orar? Eu devo orar sempre, eu já afirmei isso antes nesse vídeo, eu devo orar sempre, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu posso orar em todos os lugares em que eu estiver, no meu carro, na casa, na cozinha, no quarto, na igreja, no escritório, no ambiente escolar, numa parada de ônibus, dentro de um ônibus ou em viagem, não importa onde eu estiver, mas eu posso estar em espírito de oração. Não necessariamente eu preciso juntar as mãos, fechar os olhos, mas naquele momento eu posso estar ligado ao meu Deus em espírito de oração e conversar com Ele, e Deus vai me ouvir com toda certeza. Eu espero ter contribuído então com você sobre esse tema, a oração. Espero que você procure orar sempre, faça da oração um hábito da sua vida.
ore sem cessar. E se você tem dificuldade naquele dia de encontrar palavras para a sua oração, faça a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas são palavras de Jesus, a oração que ele mesmo nos ensinou, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não tenha preocupação com que tipo de palavra que você vai usar durante uma oração, especialmente se você for convidado a fazer uma oração em público. Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo do que dizer. Entretanto, as pessoas falam sobre tantos outros assuntos abertamente. No entanto, quando falam e são convidados a fazer uma oração, parece que perdem a voz, parece que perdem a fala, parece que as palavras não vêm. Então eu digo, use palavras simples, use palavras do seu cotidiano. Deus sabe exatamente o que passa no seu coração e com certeza, ao orar, pedindo ou agradecendo por você ou pelos outros, Deus estará ouvindo da forma como você está se expressando. Espero ter contribuído com este tema com você, nessa reflexão sobre a oração, e eu finalizo pedindo a você, busque a Deus sempre em oração. Este é o desejo de Deus na sua vida. No mais, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, também peço que compartilhe com seus amigos, para que eles também tenham este conhecimento a respeito da palavra de Deus e possam também buscar a Deus sempre em oração. Um grande abraço e bênção de Deus.